Fala galera, estamos de volta, tá? Peço desculpa a vocês. Eu tive que encerrar a live para salvar nos stories, porque a cada 1 hora o Instagram corta, tá bom, pessoal? Para ficar salvo, para as demais pessoas aí assistirem, tá bom? Então eu vou convidar aí o Wagner de novo, tá? Do Criatório Plenos, tá? Vou convidar para a gente continuar esse papo aí falando sobre genética, pessoal, falando sobre sexo ligado, mutação. O cara é bastante conhecedor, tá? Ele é criador também, ele é do Rio de Janeiro. Quem puder seguir ele, tá, pessoal? Quem puder seguir, Criatório Plenos, seguir ele no Instagram aí. Ele sempre dá dicas, tira dúvidas, pessoal. Então é sempre bom a gente estar aprendendo. Valeu? E eu vou chamar ele aqui. Matheus, assim que ele entrar, eu vou tirar a sua dúvida aí a, a respeito daquilo que a gente conversou no Zap, tá? Eu vou, eu vou tentar pedir para ele resolver essa dúvida sua aí, tentar esclarecer você. Na verdade, resolver não, esclarecer, tá bom? Chama ele aqui agora. Fala aí, Fala, doutor. Wagner. De boa, cara. Eu agradeço a você por essa atenção que você tá dando aí. Pô, que isso, o E patrão falou que eu falei muito rápido das mutações, cara. Pô, a galera falando tá sobre um assunto complexo e rápido demais. A galera tá gostando aí bastante, porque a galera é viciada nisso, né, velho? Isso aí é como a gente fala que a gente tá conversando no Zap e falar de mutação de genética é uma doença pra gente. A gente fala o dia todo, né? É, Eu costumo conversar cara, com e você. cada vez mais você vai tentando combinações. A FOB limita um pouco essas combinações, né? Mas tem coisa aí que o pessoal tá fazendo e ainda vai entrar, entendeu? Então, eu não vejo como um bloqueio algumas coisas, não. Tem coisa que fica bonita, tem coisa que fica feia, mas aprimoramento. Você tem que saber o que que vai sair e se dá para trabalhar aquilo mais, né? Ficar só travado em alguns conceitos te impede de inovar também, né? Então, manda É, aí. isso é verdade. Vamos falar em FOB. Esse ano tem campeonato da FOB, né? Eu vi um encarte aí. Ano que Eu vi vem, um né? encarte. Ano que vem, é? Eu vi Esse ano foi um. cancelado. Seria em julho, eu acho, junho. Eu vi um card da FOB. Mas vamos voltar ao assunto que você estava falando. Que a gente teve que cortar aí, por causa do Instagram, que ele corta, mas eu deixei salvo lá nos stories, o nosso bate-papo aí, nossa live. E para dar continuidade ao que você estava falando aí. Vamos lá, qual a pergunta que o camarada fez aí? Vamos ver se eu sei. O camarada tá aí, ele é criador também, tá? Ele vem falando com um bocado de criador. Ele vem tirando essa dúvida, então cada criador tem a sua opinião sobre isso, a respeito de casais hino com hino, tá? Alguns são contra, Desculpa, outros falhou. são a favor. Oi? Casal o quê? Casal o quê? Hino com hino, lutino com lutino, casar lutino com lutino. Sei por quê. Careca. Aí, dê essa explicação a ele aí, por favor. Ele tá assistindo agora, o nome dele é Matheus, tá? Ele é criador também, é um grande amigo meu. A gente debateu muito sobre isso. Então você fala agora um pouco da sua opinião a respeito de casal hino com hino. Fala aí, Matheus. Bem, se você pegar essa parte da falha na careca do lutino, por que que o pessoal tenta não fazer essa mutação direto? É para ir trabalhando a eliminação da falha, né? Tem gente que acha até que o bicho é doente. Não, cara, o lutino geralmente tem essa falha. A mim não me incomoda. Eu acho o lutino um dos bichos mais bonitos que tem, tá? Então, assim, você pode sobrecarregar? Pode. Eu acho que mais importante é você não ter consanguinidade entre os bichos do que essa falha. Essa falha é um negócio que a galera tá tentando eliminar e o pessoal fala para evitar misturar lutino com lutino por isso, tá? Então você jogaria para uma silvestre, volta. Só que, vamos lá, quantas silvestres puras você conhece?
Uma ave que não porte nada, além de silvestre. Você vai começar a fazer o trabalho de limpeza? Porque se você portou canela, você cagou a sua próxima geração na mutação, né? Você já pode ter um risco, lógico, que é de 1,3%, mas você tem um risco de nascer um lutino canela. Eu acho o bicho lindo, mas é uma questão aí de... Será que precisa mesmo? É tradicional do lutino também, né? Essa falha. Eu entendo que é legal você tentar remover, tanto que boa parte dos cara brancas, lutino cara branca, né, que é o albino, e cara, é albino mesmo, tá? Já, esse pessoal sempre fala, não, é lutino cara branca, não, é albino. Mas depois a gente explica isso daí. Eles tendem a ter menos falhas do que o lutino. Mas, juro pra você, não me incomoda. É um aperfeiçoamento genético que a galera tá tentando fazer. Só que enquanto a gente não conseguir... Você tem um lutino que seja só lutino? O lutino com só lutino é muito mais fácil você achar do que um silvestre que só tenha silvestre, que não porte nada. Para você trabalhar com silvestre numa fêmea de limpeza, primeiro você tem que descobrir o que, é que vai sair. E aí tentar descobrir com esses filhotes o que, que ela porta. O que os dois portam. E ela pode portar alguma coisa que você nem sabe. O macho pode portar alguma coisa que nem sabe. Então, até você tirar uma fêmea que seja pura e possa aproveitar isso para fazer, joga pro lutino, aí pega outra fêmea. Aí você não pode ter um, você tem que ter mais. Porque senão você vai gerar consanguinidade. Né? Então, se você junta sempre aquele mesmo casal ali e bota os dois para criarem depois, os dois lutinos, que vai precisar voltar, você vai ter que precisar que o macho porte e a fêmea seja, você vai gerando consanguinidade. Então, eu acho que dependendo do trabalho, se for para fazer mal feito, mantenha a careca do lutino saudável, bonito, feliz. A minha opinião sincera é essa. Se você não tem condição de fazer isso, daí pode ser uma coisa que vocês vão fazer como criadores em conjunto. E aí eu acho legal. Um criador só, eu duvido que vai conseguir. É pegar vários criadores, porque não tem como você ter 10 bichos daquele ali no teu plantel só para fazer um trabalho genético de melhoria. Se você divide isso entre criadores, eu acho uma coisa super legal. Passa a ser um trabalho em conjunto colaborativo. Mas você tem que confiar nas pessoas, você tem que saber o tratamento, porque você tem os riscos. Por que muita mutação aqui no Brasil a gente fala que não tem mutação? Porque geralmente as pessoas não pensam em compartilhar aquilo ali. Eu não dou conta sozinho, então eu prefiro que ela suma do que... Ou a pessoa não tem conhecimento, que aquilo ali é uma mutação que aconteceu, ou a pessoa não quer compartilhar. E se você não compartilha, você não vai ter que conseguir fixar aquilo. Então, fazer um trabalho conjunto nisso, acho válido. Se tentar fazer isso sozinho, cara, você não vai resolver. Para você ter ideia, o FADED, que a gente até discutiu, aquela calopsita que apareceu, eu falei que era, aí o maluco, quando eu disse a mutação, o cara deu não é bem assim. Você vai ter certeza, essa mutação só aconteceu na Austrália, manteve, porque se juntaram não sei quantos criadores, eu acho que 10 ou 20, para trabalhar na limpeza dessa mutação e conseguir gerar uma fixação depois de melhoramento visual dela. Senão, ela tinha sido extinta. A Black na Europa, a Rosella Black, né, hoje todo mundo conhece, ela quase foi extinta na Europa. Porque você compra uma Black, vai querer Black, 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 vai só juntando irmão com filho, com não sei o que lá, e parece que não. Tem, dependendo do trabalho que você faça geneticamente, ele acaba tendo uma consanguinidade maior do que pai e filho. Então, assim, se for fazer um trabalho em conjunto, ok. Não tenta se virar sozinho, cara. Deixa o lutino com a falha de cabeça, melhor do que se juntar muita consanguinidade aí e piorar a situação, né? E o trabalho não vai ser fácil, desse trabalho de limpeza, desse trabalho não é um trabalho que você faz sozinho, você tem que fazer com pessoas juntas. E isso os criadores do Brasil precisam entender também, tá? Vamos pensar em melhorar? Vamos formar um grupo aqui que está sério, trabalhando para melhorar? Isso a gente tem que incentivar muito. Não é eu tenho e eu vou vender para todo mundo. Não, cara. Vamos trabalhar com uma equipe séria, vamos compartilhar isso, compartilhar esse melhoramento genético. Todo mundo é criador, então vamos criar uma base. Olha, todo mundo tem que fazer isso, 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 isso aqui no plantel para garantir que ele vai ter a saúde. Beleza. E todo mundo trabalha junto.
Vocês vão formando uma equipe muito legal. Não precisa concorrer, cara. Todo mundo gosta de bicho, todo mundo quer criar bicho. Compartilha, vai ser mais saudável para você. Você vai fixar alguma coisa aqui, aquele grupo ali vai estar fixando um negócio muito legal, né? Então, é pensar nisso, não pensar assim, pô, faria pouco meu peão primeiro? Não, vamos trabalhar, todo mundo vai se beneficiar. Inclusive, quem vai fazer a aquisição de vocês? Vocês vão criar uma exclusividade em grupo, né? E isso eu incentivo, esse trabalho em grupo ali, de pessoas que criem um procedimento, criem exigências de cada um que tem que cumprir aquilo ali, valide isso e siga com esse trabalho, né? Um trabalho em conjunto, eu acho isso bem legal. Respondi? Então, Matheus, ô Wagner, eu vou pedir para ele seguir você no Instagram, tá? Matheus, segue ele aí, Criatório Plenos, tá? O Wagner é um cara bastante conhecedor de genética, dessas coisas aí, cara. Eu aprendi muito com ele me ensinou muito, cara. A gente passava o dia todo Tô falando sobre aprendendo isso. aí. Então, como eu sempre digo, tá? Todo dia a gente aprende alguma coisa. Todo dia a gente está aprendendo alguma coisa. Então, Matheus, segue ele aí. Eu acho que ele conseguiu esclarecer um pouco a dúvida do Matheus. Eu não tenho nada contra hino com hino, não tenho nada contra. Eu já falei para ele isso, já conversei com o Matheus sobre hino com hino. Não tenho nada contra, não tenho nada contra a careca. Eu procuro exemplares melhores. Eu procuro aves de um porte, de uma genética boa. Eu procuro lutinos bons para o meu plantel. Não tenho nada contra lutino careca, não tenho nada que casais de lutino com lutino. Não tenho nada contra isso. Foi o que eu disse para ele. Eu conversei com ele. Eu separei aves boas, lutinos de genética boa. Então, eu acho que conseguiu responder mais uma vez que essa pergunta ele faz a todos os criadores que ele vai conhecendo. Então, Matheus, segue o Wagner aí. O Wagner é um cara que pode esclarecer muitas dúvidas suas, eu garanto isso. Eu conheço o Wagner e ele vai falar muito bem com você, vai te responder, certo? Então vamos dar E falar continuidade de aí. bicho com a gente mesmo, né? Vira a noite, se der mole. Falar sobre psitacídeos, falar sobre mutação, falar em geral, Matheus, com Wagner, pra gente é doença, a gente não para de falar sobre isso, conversa o dia todo a gente sobre isso. O Wagner mesmo sabe disso, né Wagner? Cara, psitacídeo é paixão, né? Se você pensa, é muito trabalho, né? Não é igual ter um cachorro. O cachorro, se fica doente, você sabe que o cachorro tá doente. Psitacídeo, se você não fica olhando ele ali, será que esse bicho tá legal? Se não tá, o bicho se esconde quando ele vai estar à beira da morte, né? Quando for dar sinal. Cara, é paixão. Criar bicho, pássaro é paixão. Não tem outra explicação ali. E você começa com um e vai começando, daqui a pouco você vai na procriação, aquela felicidade do bichinho nascendo, né? E, e é isso, cara. Só um maluco cria. Não é Wagner, racional. Fala. deixa eu só mandar um alô aí para um grande amigo criador que entrou aí agora, Aves de Gala, tá? É um grande amigo meu, Ah, criador. de gala, sim, conheço. Manda bem zaço. Tem uns Ele bichos vem bonitos fazendo um demais. trabalho legal com os ringneck dele lá. Ele trabalha alimentação super. Cara, esse bicho é top, viu? Aves de Gala. Eu acompanho ele também. Quero mandar um abraço para ele aí, ele tá assistindo a gente. O Então, vamos olho do responder outra gostinho, pergunta. ele é bem bonito, hein? Aquele pastel Isso, dele tá bem bacana. ele tem umas aves bacanas. Então, Wagner, Tem. vamos responder outra pergunta de outra pessoa que vem falando comigo no direct a respeito de calopsita, olho de cereja, né? De cereja, o olho vermelho, né? Queria que falasse um pouco sobre o olho vermelho, o olho de cereja, pra essa pessoa aí que eu esqueci o nome agora. Não, tranquilo. O olho cereja, ele tem uma característica do fulvo, né? Você tem quatro espécies de fulvo no geral. Na calopsita, eu acho que é o bronze follow e o silver. Deixa eu até abrir aqui o genético, que lembrar de todos. Tá. Você tem o Ashen Follow, que é o prata recessivo, tá? E você tem o Ashen Diluid, que é o prata dominante, mas esse não gera os olhos cereja. E você tem o
o fulvo bronze. O fulvo, ele tende a essa característica de você ter os olhos acerejados. É a única característica? Não, tá? Pode acontecer de não estar tão cereja assim, por alguma referência de mutação. É igual a gente. Pô, às vezes você não tem o olho verde, né? A sua esposa também não, mas a mãe dela tem e o seu pai tem. E aí, pô, nasceu o olho verde. Por quê? Porque você tem 25%, um daqueles filhos ali deu sorte e nasceu com o olho verde. Né? Então, olho não é a única referência do prata recessivo. E esse é um dos cuidados que tem que tomar, porque o pessoal joga a canela como um prata recessivo, tá? Essa pigmentação cereja, ela tende a não escurecer muito, igual o lutino vai ficar um vermelho mais fosco, e é um cuidado, cara, olho não diz nada. Olho apenas não diz a mutação. Tende a, sim. Mas você pode pegar um cereja que ele tem uma alteração no olho porque ele porta cara branca e aquilo ali mudou a coloração do olho do bicho. Eu já peguei uma albina que tinha olho preto. E aí? Mas por quê? Tinha a característica do arlequim nela, né? E aí aquilo ali gerou um olho preto nela. Você jogava a luz, o olho continuava preto, mas não era um clean. Como eu descobri? Quando juntei com o arlequim recessivo, com o arlequim o reverso, e aí eu tive uma cara branca pérola. Eu falei, putz, me ferrei nessa, né? Achei que era um clean, levei em consideração só o olho e você jogava a luz ali indiretamente, que você não pode jogar direto, permanecia preto, e não era, cara. Então, assim, o olho é uma das características, principalmente de valorização, tá? Para os fulvo, né? Tanto o fulvo bronze quanto o fulvo prata. É um valor e uma garantia ali, mas não é o único. Então você vai ver gente falando que não é, sabendo que é, pegando ali a genética, dependendo, ou o pessoal querendo não comprar, achando que deveria ser totalmente cereja, e por alguma mutação que ele herde ali, aquilo ali alterou um pouco a característica dos olhos. Mas tende a ser sempre cereja, tá? Tende a ser. Pode ter exceções, por isso que eu estou falando. Exceções existem. Agora, essa pergunta é minha, tá? Essa pergunta é minha. Eu queria que você falasse um pouco mais de cromossomos. A gente já conversou sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouco mais de cromossomos, a parte do pai, a parte da mãe, para a galera que está assistindo, né? Para aprender um pouco aí, já que a gente está falando sobre isso, sobre genética, sobre. Fala um pouco de cromossomos aí, para ver se explica um pouco mais a galera aí. Então, você tem essa alteração em várias posições, seja dominante, seja arlequim. É como se você tivesse um oco ali, que é um barramento, que você gerasse uma alteração nesse ponto aqui e aquilo gerasse uma cor diferente. Né? E tem uma coisa que a gente chama de erro genético. Por exemplo, no barramento, se não me engano, 13 e 14, o 13 é o lutino, o 14 é o canela. E aí o pessoal valoriza, lutino, canela é horrível. Eu acho um bicho lindo e difícil de tirar. Tá? O que acontece? Você gera um rompimento e aí eles se fundem. Você tem um cruzamento de barramento. Né? Dos dois você vai localizar em outra, fazer uma ponte. E isso acontece que a mutação se mescla. Então, mesmo você tendo um lutino que ele tende a eliminar essas tonalidades marrom, ele consegue permanecer ali. Para você ter ideia, para você ter um lutino canela, o primeiro, que você só vai detectar pela fêmea, o macho você praticamente ignora, você tem 1,5% de chance de tirar a primeira fêmea lutina canela. Depois fica um pouco mais fácil fixar, que você pode pegar um portador ali, vai aumentando isso daí. Mas a primeira, se você for partir do zero, eu tenho um lutino, eu tenho um canela, e um lutino e um canela, um macho lutino, portador de lutino e portador de canela,
e uma fêmea lutino ou uma fêmea canela que você vai juntar, é 1,5%. Então, essa parte da genética toda é muita bizarrice. O pessoal, desculpa, você falou de Locus, eu acho o Canela um pouco injustiçado em algumas coisas. É por isso que eu fui falar do barramento que a gente liga, né? Quase ninguém fala sobre isso. Então, assim, cada locus desse, uma mutação ela pode trabalhar em um barramento único ou em N barramentos. E aí vamos explicar um pouco isso. Quando você tem o lutino, você pode entender que se você for para outras espécies, para o próprio psitacídeo, você tem o pálido ou plátino, que é uma coloração, não sei se você viu, ele fica como se fosse uma névoa um pouco cinzenta. Né? Ele é um lutino, mas ainda tem uma névoa ali que fica cinzenta, dá uma tonalidade um pouco plátino. Isso daí trabalha no mesmo locus. O que quer dizer? Nesse mesmo barramento do DNA, elas estão atuando no mesmo, o lutino e ela atuam no mesmo lugar. Tá? Nesse mesmo ponto. Então, você precisa de 2 plátinos para ter um lutino, ele é codominante. Então, provavelmente, você vai afetar alguma coisa ali na coloração. Tá? Se for o Red Rampant, você é mais conhecido como palidino. E esse palidino só tem macho, não tem fêmea palidino. Já reparou isso? Por quê? Porque o macho recebe 2, então ele vai receber um do lutino, um do pálide, tá no mesmo lóculo ali, ele vai fazer um efeito do palidino nesse bicho. Mas por que elas trabalham no mesmo barramento? Isso não acontece se você pegar um canela. Não tem nada que trabalhe ali no mesmo barramento que o canela. Você não consegue replicar isso para o canela, tá? Então, as mutações hoje que a gente tem, que tem mais de um tipo de mutação, um tipo de cor, ela, em aves, está relacionado ao gênero lutino, né? Que a gente tem o pálide, a gente tem o plátino, a gente tem 3 tonalidades. Tem o lutino, que elimina totalmente, você tem o pálide, que elimina um pouco, e o Isabel, que também é conhecido, né, por algumas mutações, que ele deixa passar muito, muito mais preto do que você esperava. O que muda de uma mutação dessa para outra? É a quantidade de abertura para coloração, para melanina no lutino. Então, essas 3 mutações vão se combinar e aí você vai ter vários efeitos. Tá? Quando você tem uma mutação codominante ali, vamos dizer o seguinte, você tem um bicho, tentar usar uma coloração simples, você tem um bicho branco e tem um bicho preto. Se elas fossem autossomáticas, né, se não tivesse interferência, quando você juntasse as duas, sairia um bicho cinza. Tá? Como você está trabalhando numa codominância, o que acontece? Se você junta um lutino com um Isabel, em vez de você ter o meio termo das duas cores ali, não, ou ele vai sair do meio até o Isabel, mas não sendo o Isabel também, ou você vai sair entre o lutino e o meio ali, que seria o meio do Isabel, mas nenhuma das duas cores. Tá? Ele vai sair um termo. Qual a probabilidade disso? Qual a intensidade? Varia de espécie, varia. Mas você vai pegar um puro pálide e comparar com o lutino, você vai ver que ele não vai ser igual a nenhum dos dois. Ele pode puxar mais para um, puxar mais para o outro, mas não vai ser igual aos dois. Mas com essas mutações, por exemplo, com essas 3 mutações aí, dependendo da espécie que tem, você consegue trabalhar elas. Você consegue tirar fêmeas dela, você consegue tirar macho, só trabalhando com essas mutações. Outro ponto é azul. Azul também, geralmente, você tem 3 mutações disso. Se você for ver, você tem o Neoferma é um ótimo exemplo para isso também. Neoferma, você tem ela azul, você tem a turquesa e você tem a verde mar, né, que é a Sea Green. Cada um desses afeta numa quantidade de psitacina,
que você vai passar. E daqui a pouco eu vou falar dos periquitos também australianos, só para tentar explicar e vocês conseguirem pesquisar depois, entendendo essa alteração da psitacina, tá? Como afeta. Então você tem o azul, que é o caso aqui que eu falei do azul com a pastel face. A pastel face ela tem um DO. Se você vai na calculadora genética, você vai ver que ela tem um DO, então ela tem dominância. Ela tem dominância em cima do quê? Dominância sobre o azul. Não significa que se você tiver um pastel face e tiver uma OAV de qualquer outra cor, se você juntar, não vai sair, ela vai sair um portador. Porque esse tipo de mutação ela continua sendo recessivo. Mas se você junta as duas, ela vai ter ou uma dominância ou uma codominância. No caso da pastel face, se você juntar com cara branca, você vai ter a dominância do pastel face em cima dele. Tá? Vai sair um pastel face. Apesar de portar o gene azul e tudo, que vai ser apresentado é a cor. Então você sempre vai ter, mesmo que ele porte o azul e porte pastel face, tá no mesmo locus ali, quem tem dominância? O dominância é o pastel face. Ele vai ter o azul, vai ter o pastel face, quem domina, pastel face. Aí tudo bem, se você jogar para uma outra azul, aí acontece aquele negócio que a gente já discutiu. 25% de chance de nascer azul, 50% de chance de... E o restante, basicamente, vai ser ele portar em um local só, o pastel face. Então, 75% você vai ter de pastel face ali, 25% de cara branca mesmo. Mesma coisa de funcionamento. A tonalidade é sempre bom a gente olhar ali na dominância, codominância e essas coisas, porque ele indica como aquilo vai atuar em cima do bicho. Então, outro gene que você tem essa opção é o diluído. O diluído tem intensidades diferentes. Né? Então, se você pegar lá o periquito australiano, você tem lá o diluído, você tem o asa clara e você tem o asa cinza. Se você combina o asa clara com o asa cinza, você vai ter a apresentação, se eu errar aqui de cabeça também, decorar tudo quanto é bicho, principalmente bicho que eu não crio, é difícil. Você vai ter a dominância do asa clara, só que a tonalidade do corpo dele vai ser muito mais intenso do que o do periquito normal. Então ele vai extrapolar essa cor. O que acontece? É sobredominância. Ele não vai chegar lembra aquele negócio que a gente falou que vai ser entre uma entre outra? Você tem também esse tipo de dominância que ele vai extrapolar. Ele vai ser um menos intenso do que um, mais intenso do que o mais intenso. Tá? Ou ele consegue ser menos intenso do que o com menor intensidade, ou mais intenso do que o que tem maior intensidade. Então, isso também funciona nesses genes. Então, essa é a importância de você entender como funciona a calculadora genética. E aí eu estou falando para qualquer bicho. Você está vendo que eu não tô... Se você utilizar isso lá na Rosella Penan, você tem a laranja vai ser codominante. Então, você não vai ter uma laranja se você juntar com azul. Qual a tonalidade? Ainda não sei, estou esperando um camarada meu que está juntando isso. Nas séries filhotes já colocou, porque eu estou doido para ver como vai ser essa codominância aí delas. Mas você sabe que não vai ser um laranja e também não vai sair um azul. Vai ser alguma coisa entre os dois ali. Wagner, vamos responder que Dixon, esse amigo, é criador aqui de Aracaju, da minha terra aqui. Vamos responder essa pergunta dele aí que ele fez agora. Em relação à dominância entre um macho arlequim cara branca e uma fêmea lutino pérola, eu queria que você respondesse para ele essa dúvida que ele tem aí. E, Matheus, faça sua pergunta aí, escreva aí, Matheus, para eu perguntar ao Wagner aí. Calma aí. Em relação entre macho, arlequim cara branca e fêmea lutino pérola. Olha, o que você vai sair aí? A fêmea é lutino pérola. Então, arlequim é uma mutação recessiva. Tá? Cara branca é uma mutação recessiva. Então, você precisa que ou os dois sejam, ou os dois portem. Nesse caso, eu acredito que ele não saiba se a fêmea lutino porta arlequim ou não, e há uma probabilidade muito grande, assim como ele não sabe se a fêmea porta ou não o cara branca. Se ela portar, você vai ter filhotes arlequim cara branca. Assim como você vai ter filhotes fêmeas pérola, isso com certeza. Não, calma aí, fêmea pérola não.
É a fêmea lutina e pérola. Cara, a tendência é que, se não tivesse nada portando, seria filhote silvestre, tá? E aí você teria portadores de lutino, portadores de pérola, portadores de cara branca, portadores de arlequim. Mas se eles não portarem outra coisa, que geralmente portam, né? Pode ser que ela porte um arlequim, e o problema é que a fêmea lutino, ela dificulta você saber se porta. A arlequim, antidimorfismo, que é uma mutação, e até o recessivo mesmo, você percebe que todo bicho que é portador, se ele não for lutino, ele tem falha. Repara todos os seus bichos que tiverem uma falha em algum lugar estranho que não deveria ser, você vai reparar essa falha aí. E o que é essa falha? Essa falha significa que ele porta. É a única coisa que eu confio. Falar que olho porta alguma coisa, cara, eu não acredito. Eu acredito que algumas coisas alteram realmente os olhos, igual o Asher. Mas se você tiver um fulvo bronze e botar com fulvo prata, não vai sair nada, além de portador. Tá? Mas aí parece que vão sair silvestres. Agora você vai ter que esperar a primeira cria para saber se ela porta alguma coisa. Então, se portar um cara branca, você tem chance de tirar uns cara branca. Se ela portar arlequim, você tem chance de portar arlequim. Todos os filhotes aí vão portar, provavelmente pela quantidade pequena de mutações, provavelmente boa parte ou todos os filhotes vão portar o pérola. Isso eu não estou usando a calculadora genética aqui, não. Mas a maior parte aí, se não tivesse nada, você teria um monte de silvestres, cara, nessa combinação. Wagner, veja essa outra pergunta de Matheus aí que ele escreveu agora a respeito da calculadora genética. Na calculadora genética, como falamos de sexo ligado, temos a apresentação de cromossomos X1 e X2. Existe alguma diferença na hora dos filhotes herdarem por estar no X1 e no X2? Tem. Você não vai reparar isso se você só tiver uma ou duas mutações, tá? O que é o X1? O X1 é quando ele recebe do pai, o macho. Lembra que o sexo ligado, quando é macho, ele atua como um recessivo. Ele precisa receber dos dois, ao contrário da fêmea. X1 é quando ele recebe do pai. X2 é quando ele recebe da mãe. O que vai fazer essa diferença aí nessa brincadeira? Se você tem uma quantidade grande de mutações, você pode brincar com a genética, calculador de genética, bota 4 mutações ali, um pouco combinadas, e joga X1 e X2 para sexo ligado. Você vai ver que vai ter diferença na quantidade de filhotes que você vai ter daquela mutação, se veio do pai ou se veio da mãe. Porque com uma quantidade X, ela vai fazendo algumas combinações que podem se perder. Então, recebendo do pai, ela tende a ter uma quantidade muito maior do que se ela receber da fêmea, da mãe. Então faz diferença, mas faz diferença na quantidade de mutações que existem. Você não vai reparar isso se você botar uma mutação só, não. Vamos voltar a falar dos periquitos, que você falou que Aí que sua turma entrou aí. Gente finíssima, então, ela. Vamos voltar a falar Você ia falar dos periquitos agora, foi? Não, eu só dei um exemplo ali do diluído, da diluição, né? Do diluído dos periquitos. Assim, eu não sou um criador de periquito. Acabei dando uma olhada, junto com. Até foi com ela que me apresentou ali numa discussão, que falava que era verde, eu falava que era azul. E aí a gente fez um debate e eu provei por que era azul, né? Porque se você vê verde, não necessariamente o bicho é verde, ele pode ser um azul. Você lembra que a passagem, a quantidade de passagem? Então, se você fecha pouco o amarelo, né, você não tem um fechamento total daquele amarelo, você vai continuar dando essa passagem de amarelo. Então, você vai continuar vendo o verde, numa intensidade diferente, mas o verde vai estar ali. Né? E, cara, periquito é bizarro. É muita mutação. Se eu não me engano, são 22 ou 24 mutações em cima deles, assim. E periquito agora tá uma mania geral, né? Os arco-íris aí estão uma mania
a galera tá tendo bastante aí. Aqui mesmo, na minha cidade, Aracaju, eu tenho um grupo aqui que eu participo do WhatsApp, só fala de periquito. Sim, o periquito é um bicho fácil de criar, carismático e bonito, né? É um bicho bonito ali. Eu acho que a maior parte já teve um periquito. A maior parte das pessoas já tiveram um periquito na vida. Né? E esse é o bicho que você gosta. E quando você começa a estudar a mutação, cara, periquito você tira de tudo. Né? A mutação arco-íris, se eu não me engano, são 4 mutações. Quem divulgou bastante, se eu não me engano, quem tornou isso muito conhecido foi o Pena Azul, não foi? Foi. E o trabalho do cara é muito bom, né? Então você olha ali a quantidade de coisas que você pode fazer de combinações de periquito é gigantesca e cada vez mais. E não é simples, gente. Quando você está falando em trabalhar com 4 tipos de mutações, que tem mutação dominante, mutação recessiva, é muito difícil. É um trabalho de anos, é um trabalho para. E aí é aquilo que a gente fala, não é só o arco-íris. Ele tem um padrão dentro do arco-íris para gerar um valor determinado. Né? Então, quer dizer, além de você trabalhar as 4 mutações, que já é uma coisa bem difícil de você conseguir, tenta fazer isso do zero para você ver. Você ainda tem que ter um padrão ali que ele tem que seguir. Se não seguir, já não é a mesma coisa, então já diminui o valor daquilo. É bem complicado mesmo. Você tem o cacarique, né? Por exemplo, o cacarique, a gente não tem um azul no cacarique, não sei se você sabe. O que a gente chama de azul é o par blue, né? O azul parcial, aquele que a gente falou, que em outros genes é chamado de turquesa, o Isabel. Isabel é a cor mais utilizada para tudo, né? Não importa o que é, o pessoal bota Isabel. Não tem nada a ver, então não tem padrão nenhum. Você tem Isabel no azul, você tem Isabel no amarelo, é uma loucura. E hoje a gente chama pela cor, né? Laranja, né? É um azul parcial que deixa vazar o amarelo, então você vai ter aquele laranja, mas aí a gente chama bicho de laranja. Então fica bem difícil a gente entender, pelas nossas nomenclaturas, fica bem difícil a gente entender essa base. E o que o cacarique é? A gente não tem o cacarique lutino no país. A gente tem o recessivo, o arlequim recessivo e o arlequim dominante. Então o pessoal faz o trabalho em conjunto desse arlequim recessivo com o arlequim dominante, junto com o azul, e aí você tem o cremino. Então você utilizou o arlequim para ter, antigamente, assim, iniciando, eu achava que, se tem amarelo, cara, entrou aí o Neofelma Breeder. Cara, esse cara é um puta criador de cacariques e de Neofelma. Renato é um cara fantástico. Ele é muito bom. Ele fez uma seleção maravilhosa de bichos aí. É bem bacana, a gente troca uma ideia também há muito tempo. E aí, o que acontece? Você precisa trabalhar com 3 mutações, né, em conjunto. Então, você juntar essas 3 mutações em um bicho só é muito difícil. E aí, lembrando o casal que você não pode ter consanguinidade. Então, dificulta ainda mais, que você tem que fazer 2 vezes esse trabalho. Porque senão você gera aquela consanguinidade de você não procria o bicho. O bicho não gera ovo fértil. Está muito perto ali. E aí você vai perdendo essa chance de trabalhar, entendeu? Então, assim, é importante esse trabalho de você não mesclar tanta consanguinidade, porque você vai deixar de ter filhote. Você, às vezes, junta ali 2 mutações que têm um valor legal, achando que vai melhorar isso. Desculpa, tô com alergia aqui, tá coçando o nariz, velho. Você acha que vai ter um valor legal e no final você não vai gerar filhotes com isso. Você não vai gerar ovo fecundado. Então, quer dizer, em vez de você gastar um aninho a mais ali para trabalhar, você vai ter perda. Então, o que você poderia manter aquela produtividade de ovo boa, né? Aquela seleção que a gente falou, de bicho que bota muito, juntar com aquela mutação que você quer fixar e fazer um trabalho aí de melhoramento. E ter bichos que coloquem bastante com a mutação que você quer, com um bom trabalho. Se você junta isso daí, cara, tua produtividade cai. Por que o pessoal reclama de muito, se perde muito ovo em determinada coisa? Ou bota pouco ovo, ou não cuida bem. A consanguinidade faz isso, cara.
Excesso de consanguinidade faz isso. Então, se você tá com um casalzinho ali que não tá legal, tenta trocar. Às vezes você pegou do mesmo criador e aquilo ali veio com uma carga genética, pega de um outro criador lá, bota junto, provavelmente vai melhorar, entendeu? Você Pega vai do Alan, pega eliminar. do Alan. Fala Pega do assim, pega Alan, do liga pro Alan. Alan, porra, comprar a Então, ninhada Wagner, inteira. o papo tá bacana, cara. Você sabe, eu gosto muito de você. A gente conversa sempre, tá batendo aquele Sim, papo legal aí pelo Zap. Para a também, gente querido. finalizar nossa live, já são quase 2 horas, tá? Dá umas dicas aí de manejo, bem-estar animal, alimentação, para a gente finalizar a live aí, que já vai em quase 2 horas de relógio. Caramba, a gente fala, hein? Falou muito, gente. Cara, dica para quem quer começar a criação. Começa com um casal. Porque você vai cometer erros. Todo mundo comete erro, tá? E se você faz um grande investimento e faz um investimento errado, você vai perder tudo. Então começa com um casal, convive, aprende a lidar com aquele bicho, aprende o enriquecimento daquilo. E se você depois de um ano ainda gostar daquilo, com certeza você vai comprar mais, tá? Mas evita que você se decepcione, não é fácil limpar a gaiola, tá? Não é fácil você ter todos os cuidados que você tem que ter de limpeza. O bicho não vai esperar. Então, se você é um criador inicial, compra o casalzinho. Se você gostar, aí você faz um investimento mais, mas depois de um tempo que você já tiver entendido como o bicho funciona. Porque você vai cometer erros, é inevitável. Se você trocou de espécie, você vai cometer erros, tá? Você pode minimizar estudando. E tenta buscar fonte, tenta contrastar, tenta ver o que o cara está falando. É igual, tem a defesa da extrusada e tem a defesa de semente. Cara, eu vou falar o quê? Eu pergunto, cara, você tem grana para comprar uma extrusada de boa qualidade? Ou para dar uma extrusada? Porque extrusada é muito prático, né? Você tá boa parte ali. Mas se você pega um pouquinho de alimento, sei lá, 6 tipos de alimento ali, com couve e verduras e pouco fruta, fruta não serve muito para bicho, né? Verduras e legumes, e oferece umas 6 ofertas ali, junto com a sementinha dele, e o bicho come aquilo ali bem, às vezes é melhor até do que você dar uma estrusada, e você vai gastar menos. Então, assim, não é um assunto simples. Então, quando esses temas polêmicos aí, eu falo o quanto tempo você tem para se dedicar e o quanto de dinheiro você tem para dedicar aquilo ali também. Você, às vezes, consegue coisas boas. Então, tem o pessoal que fala, tem que ser sempre extrusada. Não concordo. Você tem gente aí que tem bicho com 20 anos, 20, 40 anos aí de cacatua, que dá semente e vegetais. Estuda, contraste o que diga, não acredito no que eu estou falando, porque amanhã eu posso estar errado se está vendo esse vídeo hoje. Amanhã chegou uma coisa totalmente nova. Infelizmente, a gente tem pouco assunto sobre exame de sanguíneo de calopsita para ver o que é melhor mesmo. A gente não tem acompanhamento. Tem empresas que fazem, mas tem empresas que usam só gordura na comida. Testa, percebe se o bicho está legal, percebe se está procriando, se não ficou gordo demais, controla aquilo ali, né? Vai testando, vai dando alguma coisa também para distrair, bota comida numa caixa para o bicho destruir aquela caixa ali e conseguir pegar. Aí o que ele falou, conhece as suas aves, observa. Cada uma tem um comportamento, cada uma tem um. Você sabe se o bicho está bem ou não. Eu cheguei esses dias, virei e falei, esse head aqui tá estranho. O veterinário não viu nada demais. Eu falei, tá estranho. No dia seguinte botou ovo. Se você não conhece, não sabe. Então, você entendendo essa observação ali que o criador tem, pô, o bicho começou a se assustar, se chegou, se assustou, não sei o que lá. O macho da rosela pode estar batendo na fêmea, você vai ter que separar aquilo ali imediato, senão o macho vai matar. Então, observa, é observação. Uma falha dessa, você pode gerar a morte de um bicho. Então, é sempre observar. Cocô é todo dia. Primeira coisa que você faz no criatório, você não olha o bicho, você olha o cocô. Tá estranho esse cocô aqui. Será que foi a comida nova que eu dei? Se não foi. Então, cara, se vai começar, pega um casal, vê se aquilo ali realmente você vai aguentar fazer essa limpeza, comer, dar comida, porque amanhã você vai comprar mais, certamente.
Eu não conheço ninguém que acaba ali e fique com uma calopsita só. Vira doença. Então, começa com o casal, vê se você vai aguentar. E olha, todo dia. Você tem que entender, ave não é cachorro, não é gato, tá? Então, estuda muito, porque todo mundo conhece o animal, o cachorrinho ficou triste, já leva pro veterinário, o gato ficou triste, já leva pro veterinário. Calopsita, se você vê ela triste, ela tá à beira da morte. Se ela tá encorujada ali no chão, cara, é quase zero chance de você salvar. Vou viciar ele. Então, assim, Vicia. para você ver, eu comecei com 2 calopsitas e no final eu já estava com 12. Hoje tem um plantel aqui de umas 18 aves. Tô doido pro casal de cabeça de ameixa, tô doido para pegar um grande Alexandre para patroa. E vai, cara. E é assim, mas aprende. Toma cuidado. Não vai em bicho caro. Pega uma mutação simples de início. Porque se você errar, não vai te desestimular tanto. Mas estuda, cara, evita errar. Estuda. Mesmo você estudando, pode haver erros aí. Mas evita bastante esse tipo de erro e vai minimizar bastante. Você vai saber reagir com aquilo, tá? E, cara, ter bicho é fantástico. Não tem um criador aí que não é apaixonado por aquilo, que não gosta de parar ali um tempo e ficar só olhando para os bichos, sabe? E interagindo com eles. Então, cara, boa sorte aí a todos na criação e precisando de ajuda, só falar, Alan, obrigado pela oportunidade aí, pelo convite. Não sei se falei muita merda ou não, mas brigadão aí por tudo, cara. Valeu mesmo pelo bate-papo aí, nossa, hoje. Eu que agradeço, ter uma amizade como você, Wagner. A gente adquiriu uma amizade e a gente conversa quase todos os dias, né? Obrigado por participar da minha live, por esclarecer, né, algumas dúvidas de alguns seguidores da gente. Falar de psitacílios o dia todo. Se deixar, a gente vai fechar a live, vai abrir outra e vai ficar falando, falando, Vai, falando. e tem muito tema, né? A gente pode marcar outro dia e conversar de novo. Fica à vontade, Agradeço. estou à disposição. Agradeço muito, Wagner. Galera, segue o Wagner aí, Criatório Plenos, tá? Ele sempre dá dica, manejo, a gente conversa sempre e garanto que ele vai responder a todas as dúvidas de vocês, tá? Às vezes eu não consigo responder na hora, não estou postando tanto, porque trabalho também, né? A gente trabalha, fica numa loucura. Você também, a gente tá. O pessoal não sabe, mas a gente está 2 meses para tentar marcar a live. Conseguimos agora um horário dos dois combinando. E E mesmo assim, os dois sacrificaram, mudou todo o horário de cuidar dos bichos, de fazer as coisas de casa, né? Então, cara, muito obrigado aí. Se eu puder ajudar, conta comigo. Parabéns aí pelo seu trabalho, pelo carinho que você tem. Tem hora que é chato, né? Você já passou por uns problemas aí esse ano que foram bem complicados mesmo. Mas, cara, você tá de parabéns, assim, você manda bem nos bichos, você cuida muito direitinho dos bichos. E a valeu, gente Wagner. vê aí, tá? Grande abraço. Obrigadão, Obrigado, gente. galera. Segue o Wagner aí, tá? Grande... Criatório Plenos. Valeu, meu E amigão. se tiver seguidor meu aqui, eu tenho bem menos que você, né? Mas, galera, o Alan manda bem e vale a pena acompanhar ali o que ele tá fazendo. Ele fez uma seleção de trabalho bem específica e está seguindo aquela linha ali, o que eu admiro bastante. Ele escolheu uma linha e foi em frente no que ele se propôs ali a fazer muito bem. Então, é o cara que vale. Vale. Renatão, um grande abraço, querido. Vamos acompanhar esse segundo aí, hein? Fornalha lá. Valeu, galera. Grande abraço. Valeu, Wagner. Boa Boa noite a semana. todos aí, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau. Então, galera, finalizando a nossa live aí, agradeço a todos, tá? Um grande abraço aí, Nelfemas, Matheus, Vitinho, Sete e meu grande amigo lá de Santa Catarina, Alex, tá bom? Um grande abraço aí, obrigado por vocês participarem da live. O Wagner lá é um cara bastante inteligente, conhece muito sobre psitacílios. Quem puder seguir ele aí, pessoal, @Criatório Plenos, tá? Obrigado a todos, uma boa noite.
Feliz Dia dos Pais. Só agradecer, pessoal. Valeu. Tamo junto.